Fala galera, estamos de volta para a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre o sistema cardiovascular, mas antes da gente falar sobre esse tema muito importante, né, para o nosso funcionamento do nosso corpo, para a gente entender como que o nosso coração bate, por que a gente precisa, por que esse sistema é importante para que eu esteja aqui dando essa aula para você, como que o sistema cardiovascular me permite estar aqui e poder cantar essa música para vocês hoje. Então, espero que vocês aproveitem. Essa música foi uma música que ficou na minha cabeça durante essa semana e eu pensei em compartilhar com vocês. E vamos lá. Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor. Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Vamos lá, galera. Bom, depois de um pouquinho de música, deixa eu colocar o violão do lado. Depois de um pouquinho de música, agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, vamos falar sobre os componentes, a função, e agora eu vou espelhar aqui o slide para a gente poder colocar as imagens. Vamos lá. Bom, espero que vocês estejam mais relaxados agora, né? Um pouco mais descontraído, para a gente poder viver esse momento da nossa aula de hoje. Tá? Eu sei que às vezes a gente vai passando pela vida esperando que acabe, né? Eu quero passar no vestibular, eu quero passar na prova. Então eu tenho que assistir a aula, eu tenho que estar aqui, tenho que fazer folha de exercício, tenho que fazer essas coisas porque eu quero chegar lá. Mas às vezes a gente fica tão focado em chegar lá, em passar na prova, e no dia que eu vou entrar na faculdade, no dia que eu vou decidir o que eu vou ser na vida, que a gente esquece, deixa de prestar atenção no dia de hoje, no que a gente está vivendo agora. Então, é óbvio que nós temos desejos em comum. A gente quer conquistar coisas, a gente tem desejo de alcançar novos lugares, mas é importante que a gente entenda a relevância do que a gente escolhe fazer hoje. E você e eu escolhemos estar aqui nessa aula. Eu escolhi estudar sobre biologia e falar sobre o corpo humano, sobre a fisiologia. E você decidiu parar um tempo da sua vida para estar aqui me ouvindo falar, né? Olhando para a tela e vendo mais imagens, e você decidiu estudar sobre o seu coração, sobre o funcionamento do seu corpo. Então, é importante que a gente valorize esse momento, a importância da gente estar aqui e abrir o nosso coração para várias palavrinhas que eu tenho certeza que podem bugar a nossa cabeça. Então, são coisas importantes antes da gente começar a nossa aula. É entender por que estamos aqui e nos abrir, estar abertos para ouvir sobre assuntos que a gente não conhece. Então, eu tive que preparar essa aula, li sobre o assunto, pesquisei e vou falar aqui com uma naturalidade. Vou falar coração, artéria, capilar, cardiovascular, homeostase. As palavras vão sair da minha boca com naturalidade, mas eu quero que você se sinta confortável para conhecer essas palavras pela primeira vez. Não se obrigue a entender
na mesma hora que eu estiver falando. E nem ao final dessa aula. Nosso estudo, ele é um processo, né? Então, esteja de coração aberto para ouvir palavras difíceis, não se bloqueie. A gente vai construindo esse assunto ao longo da nossa aula. Temos também a parte dos exercícios, onde também a gente vai conseguir ter uma organização de tudo que a gente está vendo aqui. Então, é isso. Relaxa, fica tranquilo, tranquila e vamos curtir essa aula de hoje. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar, e acho que eu fiquei na frente da imagem, né? Vou sumir rapidinho, só para poder falar sobre esse slide, tá? Uma coisa importante que a gente precisa lembrar é a função, né, do sistema que a gente está estudando. Sempre que eu falo sobre fisiologia humana, eu tenho uma preocupação em, antes de falar o que esse sistema, quais são os componentes desse sistema, é dizer qual é a importância dele para o funcionamento do nosso corpo. E uma palavra que vai aparecer em praticamente todas as minhas aulas é homeostase. Porque a gente segue um princípio inicial de que os nossos sistemas, eles vão ter uma função de manter o equilíbrio do nosso corpo. Seja o sistema cardiovascular, digestório, endócrino, excretor, nervoso, todos os nossos sistemas apresentam uma mesma função, que é manter, que é coordenar, que é possibilitar que o nosso corpo, o nosso organismo esteja em homeostase. O que é homeostase? Em equilíbrio. Aí eu coloquei uma definição aqui. Homeostase seria a capacidade do organismo de se manter constante, para que suas funções, as reações químicas essenciais não sejam influenciadas e permaneçam dentro dos... O que ele está querendo dizer aí? Dos padrões do organismo. O que ele está querendo... O que essa definição traz para a gente? O nosso corpo, e na realidade, se a gente pensar a matéria, ela está em constante desordem, desorganização. A gente chama isso de entropia, né? Que é a tendência que a tendência à desordem, a tendência à desorganização, ao desequilíbrio. E nós, como seres vivos, então eu, ser humano, espécie humana, posso estar falando no nível ecossistêmico, então posso estar falando de um ecossistema aquático, pensando como o ecossistema como um grande organismo. O que a gente está fazendo o tempo inteiro? Lutando para vencer essa desordem. Lutando para se manter em equilíbrio, mesmo que a temperatura altere, mesmo que agora não tenha mais água, mesmo que o alimento não tenha na mesma quantidade. As variações ambientais, elas vão ser muitas. Mas o nosso corpo, ele precisa se esforçar para não surtar, não morrer, não pifar, apesar dessas variações ambientais. Então, isso é homeostase, é estar em equilíbrio, apesar da loucura que está acontecendo aqui no ambiente. Então, o sistema cardiovascular vai ter essa principal função. Além disso, o sistema cardiovascular, ele vai permitir todas essas funções que estão exemplificadas aí na imagem. Quando eu como, e aí a gente tem esse exemplo da menininha comendo a maçã, quando eu estou me alimentando, eu estou gerando resíduo, porque eu estou degradando, por exemplo, um carboidrato, eu estou degradando uma proteína, e eu estou gerando excreta nitrogenada. Eu estou gerando ali um resíduo metabólico do processo de digestão. E eu preciso mandar isso embora. Preciso levar, por exemplo, isso do intestino para o fígado, já que o fígado tem uma grande importância nessa metabolização de algumas substâncias tóxicas, como medicamento, álcool, antibióticos, colesterol, gordura. Então, quando a gente se alimenta, a gente gera resíduos, e esses resíduos eles precisam sair, por exemplo, do estômago, do intestino e para o fígado, precisam sair das células do tecido e ir para o intestino. Esse transporte desses metabólicos vai ser realizado pelo sistema cardiovascular. Então, ele tem essa função de transportar esses metabólicos de um lugar para o outro.
Além disso, se eu quero correr, como tem o exemplo dessa foto, eu preciso primeiro de oxigênio, porque o oxigênio é a molécula que me permite quebrar a glicose. É o oxigênio que oxida a molécula de glicose e a partir daí eu tenho ATP para correr, para gritar, para estudar, para falar. Então, como que esse oxigênio chega na minha célula? Porque o oxigênio está na atmosfera. Eu respirei. Como que ele vai chegar na minha célula? Como que ele vai chegar nos meus tecidos? Bom, o sistema cardiovascular também vai ter essa função de transportar gases, seja ele oxigênio, seja ele gás carbônico, porque da mesma forma que o oxigênio precisa chegar até as suas células, chegar aos seus tecidos, o gás carbônico precisa sair dali das células e dos tecidos e ir embora para o meio externo, já que ele não é legal, ele é tóxico. Nossa. Se eu marco um date com um crush, agora nesse mundo online, marco uma live, né? Marco um encontro no Zoom com um date, o que vai acontecer? Em geral, a gente tende a ficar nervosa, nervoso, tensa, um pouquinho ansiosa, vou ficar com aquele friozinho na barriga, meu coração começa a acelerar um pouco mais. Isso e todas essas sensações que o meu corpo está passando ali, né? Aquele nervosinho gostoso, aquele frio na barriga, tudo isso tem uma atuação do sistema cardiovascular, o aumento do meu batimento cardíaco, minha pressão sanguínea. Por isso que às vezes quando a gente está envergonhado, a gente fica vermelhinho no rosto, né? Fica assim, rosadinho. Por quê? Isso vai acontecer porque você está aumentando a vascularização sanguínea. Então você está todo esse processo de estresse que ativou uma parte do seu sistema nervoso, que é o sistema nervoso simpático, gera uma reação do seu sistema cardiovascular. Da mesma forma, a gente vê aí um termômetro medindo menos 5 graus. Então, o sistema cardiovascular ele também tem uma relação com a temperatura. Por quê? Porque quando a gente come, quando a gente se movimenta, a gente gera calor. É preciso que a gente saiba, todo trabalho gera calor. E o trabalho que a gente está realizando internamente no nosso corpo vai gerar esse calor, mas esse calor ele precisa ser distribuído por todo o nosso corpo. Nós mamíferos, temos a capacidade de manter a nossa temperatura corporal estável, homeostática. A gente tem esse controle a partir do nosso metabolismo. Então, o calor é gerado principalmente na parte visceral, tipo o estômago, o intestino, é onde a gente está comendo, é onde o tempo inteiro está trabalhando gerando calor. Esse calor ele vai ser dissipado, então, das partes viscerais, aqui da parte abdominal, até, por exemplo, a pontinha do meu dedo. A pontinha do meu dedo não faz nada, é por isso que fica geralmente mais gelado, né? A pontinha do nariz, da orelha. São as partes onde você tem o quê? Menor geração de calor. E o calor ele tem que se dissipar da parte visceral até a sua extremidadezinha. Como que esse calor ele passa da barriga para a pontinha do dedo? Esse calor ele vai ser transmitido a partir do sangue, a partir do fluxo sanguíneo. E quanto maior o fluxo sanguíneo, maior é o atrito, mais calor também eu gero. Então, o sistema cardiovascular também está relacionado à regulação da temperatura. Um outro exemplo está aí de um homem inspirando, né? Essa inspiração e essa expiração, como eu falei lá no início, em questão dos gases atmosféricos. Então, o sistema cardiovascular ele vai estar diretamente ligado ao sistema respiratório. São dois sistemas interligados. Por quê? O sistema cardiovascular ele é responsável por transportar os gases e o que estão sendo enviados para o interior do nosso corpo a partir do sistema respiratório. Além disso, tem aí um exemplo do Simpsons, tipo, com a barriga aí tremendo, né? Como se ele estivesse roncando aí, a barriga roncando de fome. Ou seja, eu quis trazer também a ideia de que o sistema cardiovascular é responsável pelo transporte de hormônios. Quando a gente está com fome, a gente libera alguns hormônios que estimulam essa vontade de comer. Seu corpo ele precisa mandar uma mensagem, né, para o sistema nervoso, dizendo assim, olha, a barriga, o estômago está vazio, o intestino está vazio, manda comida. Estimula a necessidade, a vontade de comer. A gente tem outros hormônios, insulina, testosterona, vários hormônios que chegam, que
que podem fazer sua função, por quê? Porque são levados a partir do sistema cardiovascular. Bom, agora eu vou voltar aqui. Vamos passar para o próximo slide. Vamos lá. Então, depois desse resumão que eu falei da função do sistema cardiovascular, eu tenho aqui uma coisinha um pouco mais organizada, se você quiser também escrever no caderno, isso vai facilitar. Então, o sistema circulatório ele tem a função transporte de gases, tá? Oxigênio e gás carbônico. Pode também transportar hormônios e produtos metabólicos, lembra que são resíduos da digestão, né? O sistema circulatório também vai transportar defesa contra agentes patogênicos. Vamos falar aí, a gente pode estar falando de anticorpos, daí dos leucócitos, dos glóbulos brancos, a gente pode estar falando das proteínas que são comunicadoras de estresse, então histamina, são proteínas que estão associadas ao processo inflamatório. Sistema circulatório, regulação da temperatura, que a gente falou lá atrás, transporte de produtos de excreção das células ou para os órgãos excretores e transporte de nutrientes. Então, quero transportar glicose. Eu acabei de comer. Essa glicose tem que chegar na minha célula, tem que chegar no tecido. Transporte de proteína, de lipídio. Então, vai acontecer a partir do sistema circulatório. Bom, quem são, depois que a gente entendeu a função, é importante a gente falar quem trabalha dentro desse sistema, né? Vamos imaginar o sistema como uma grande fábrica que tem uma função que são todas essas funções que a gente falou até agora. Quem são os trabalhadores dessa empresa, né? Quais são os componentes que vão permitir a função do sistema cardiovascular? Então, a gente vai ter, primeiro a gente tem que falar sobre sangue, entender o que é o sangue, o que tem no sangue, qual a função do sangue, tá? E o sangue ele vai ser o líquido porque assim, o sistema cardiovascular, o sistema circulatório, tem a função de circular coisas. Como que se vai circular? Tem que ser a partir de um líquido, né? Só que ao invés de água, quer dizer, a gente não vai chamar de água, mas se você parar para pensar, o sangue, grande parte dele é composto por água, plasma, né? Então a gente tem aí o sangue, que é essa estrutura que possibilita a circulação. O coração, ele vai ser a bomba. Então, a ideia que eu quero que você tenha, assim, para poder fazer uma comparação, a gente pode passar numa bomba de água mesmo. Imagina que você tem água, você tem uma cisterna, né? E a cisterna, você precisa jogar a água da cisterna lá para a caixa d'água em cima da casa. Não dá para fazer isso assim, tipo, você vai gastar uma energia bizarra se você for fazer com balde, né? Vai lá, enche, não dá, isso é impossível, viável. Você tem que ter E por que não é tão fácil? Porque a gente está falando de uma coisa contra a ação da gravidade, né? A tendência é a água ir para baixo. Como que eu vou levar para cima? Preciso de uma bomba, preciso gastar energia, preciso de ATP para fazer isso. Estou fazendo agora a analogia em relação ao nosso sistema cardiovascular. Então, imagina que você tem sangue no dedinho do pé, mas esse sangue tem que voltar para o coração, tem que ir para o pulmão, tem que ir para o cérebro. Como que acontece esse processo de circulação? Quem vai gerar energia? Quem vai promover essa circulação? É o coração, que vai ser a nossa bomba cardíaca. Bom, eu já tenho o líquido, então, que é o sangue. Eu tenho a bomba, que vai fazer esse líquido circular. E a terceira pergunta que me faço é, por onde esse líquido vai circular? Né? Ele tem que chegar no meu corpo todo, porque esse líquido está cheio de oxigênio, está cheio de proteína, de glicose, lembra? Daquilo tudo que ele circula. Bom, o sangue tem que chegar e ele tem que passar por dentro de alguma encanação, não é isso? Quando a gente está falando de água da casa, é cano, não é isso? No nosso corpo, esse encanamento ele vai ser a partir de vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos são os compartimentos que vão levar esse sangue. E esses vasos sanguíneos eles podem ser de 3 tipos: artéria, veia e capilar. Então, essa é a primeira parte da aula. Entendemos a função, entendemos quem faz, quem trabalha dentro desse sistema, e agora a gente vai falar individualmente de cada um. Primeiro a gente precisa falar do sangue, né? Então o sangue ele vai passar por dentro das artérias, vai passar por dentro das veias, vai passar por dentro dos capilares. Esse sangue ele vai passar carregando os nutrientes importantes e esses nutrientes vão sair de dentro dos capilares e vão entrar nas células. Grava essa parte que eu te falei, você vai entender melhor daqui a pouco. Mas eu disse que o sangue sai do capilar e vai para a célula, beleza? Então, o
o sangue está passando ali, olha aqui essa imagem, você tem o sangue, dentro do sangue tem todas aquelas coisas legais que a gente já viu. Isso vai sair do capilar e vai entrar na célula, porque a célula precisa trabalhar, precisa fazer mitose, meiose, ela precisa fazer transcrição, ela precisa viver, existir, né? As nossas células estão ali fazendo suas funções e precisam desses nutrientes. Ao mesmo tempo, a célula já trabalhou também, porque assim, não para, já produziu CO2, já produziu excreta nitrogenada. Então, ao mesmo tempo que o capilar passa aqui recebendo, doando as coisas legais para a célula, a célula também vai fazer esse processo de enviar para o capilar, e aí depois a gente vai se dar conta de mandar isso embora. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Bom, então só para a gente definir, né, o sangue ele então tem a função de transportar. Do que é feito o nosso sangue? Olha aí, 55%, em alguns lugares a gente vai ver até que 60% do sangue é composto por plasma. O que é plasma? Água, sais minerais, um pouco de glicose, beleza? Então, o plasma ele vai ser a parte viscosa, que vai trazer essa liquidez para o sangue. 1% vai ser composto de leucócitos, glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa, e de plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. A gente vai ter uma aula só sobre tecido, tá? Histologia, a gente vai falar sobre tecido sanguíneo, então isso vai ficar, a gente vai abrir mais esse assunto. Como nessa aula que a gente vai falar do sangue um pouco mais, de uma forma mais superficial. Então, importante a gente saber, composto 55% a 60% de plasma, que é a água, sais minerais, 1% de células de defesa e plaquetas, e olha só, 45% de hemácias e glóbulos vermelhos. Vamos lá. Função, então, do glóbulo vermelho é transportar oxigênio. Importante a gente lembrar que as hemácias apresentam no seu interior hemoglobina, que é um pigmento respiratório, se liga ao oxigênio. Então, como que o sangue... que eu falei para você lá no início, que o sangue transporta oxigênio. Não foi isso que eu disse? Ele transporta oxigênio e manda... e também transporta gás carbônico para fora. Falei isso para vocês no início da aula. O oxigênio ele vai ficar solto dentro do sangue? Não. Quando eu inspiro, ele está no formato de gás atmosférico. Coloquei aqui dentro, entra pelas minhas vias respiratórias. Quando ele entra, chega nos meus alvéolos, ele vai encontrar a hemácia, que é meu glóbulo vermelho. Uma célula que dentro dela tem um pigmento, que é a hemoglobina, que é basicamente feito de proteína e de ferro. Por isso que a gente tem que comer feijão, beterraba e tudo que tem, né, esse nutriente, porque ele é importante para a formação desse pigmento. Então, dentro da hemácia, tem hemoglobina se liga ao oxigênio, vai carregando ela e joga para o tecido, joga para a célula. Aí a pergunta que pode vir aí, e o gás carbônico vai voltar dentro da hemoglobina também? Não necessariamente. O gás carbônico, ele, na sua maioria, ele vai estar dissolvido no plasma, nesse plasma líquido que a gente está vendo aqui. O gás carbônico, a ideia é que ele seja transportado dissolvido no plasma. Por quê? Se o gás carbônico está ligado na hemoglobina, quem que vai ser impedido de ligar? Oxigênio. E o que é importante para a gente? Oxigênio. Gás carbônico eu quero mandar embora. Eu não posso ocupar a hemoglobina com gás carbônico. Então, em geral, ele vai ser dissolvido no plasma. A gente vai ver isso melhor no sistema respiratório, tá? Vamos falar de carboxi, hemoglobina, carbohemoglobina. É a nossa próxima aula. Bom, entendendo que o sangue ele tem essa função de transportar, ele vai ter todos esses componentes. A gente precisa entender que o nosso corpo ele é como uma máquina. Assim, às vezes dá para a gente pensar nele como uma máquina que vai facilitar o nosso entendimento, né? Existe um circuito por onde o nosso sangue vai passar. E agora eu quero que você acompanhe comigo, beleza? Vamos começar falando um pouco de um órgão que vai
participar dessa circulação, né? Desse circuito, que são os pulmões. Dentro dos pulmões, o nosso sangue ele passa por um processo, não é água de entender esse processo agora, a gente vai ter uma aula sobre isso. Mas dentro dos pulmões, o sangue ele passa por um processo que é chamado de hematose, onde o sangue está cheio de gás carbônico, agora fica cheio de oxigênio, né? Inspirei, o oxigênio entrou, chegou no meu pulmão, pum, entrou tudo no meu sangue, grudou na hemoglobina e foi. É isso que vai acontecer. Mas antes disso acontecer, gostaria, agora vamos tentar pensar, imaginar que imagine que o sangue ele vai ter que passar por um processo de ciclo, né? Por que ele precisa passar por um ciclo? Porque o sangue, quando sai do pulmão cheio de oxigênio, como eu te falei, da hematose, ele volta para o meu coração. Então, saiu do meu pulmão, passa pelo processo de hematose, faz com oxigênio. Esse sangue agora está oxigenado, perfeito, limpo, pronto para chegar na minha célula do tecido. Volta para o meu coração bombeia. E o sangue vai para o meu corpo e começa a descer. E olha aqui como é essa parte que eu quero que vocês acompanhem. Quando o sangue sai pela aorta, nesse momento que ele sai, ele vai ser liberado em partes diferentes para cada órgão, para cada parte do nosso corpo. Isso eu acho muito legal. Depois que sai da artéria aorta, ele vai 15% para o cérebro, 5% vai para o próprio coração, 25% vai para os rins, porque lá o sangue vai ser filtrado, 25% vai para a nossa região gastrointestinal, outra para o nosso músculo esquelético, nosso esqueleto, para a nossa pele, nosso tecido epitelial. Então, do coração, o sangue vai sair, vai ser distribuído por todo o nosso corpo lindo, irrigado, cheio de oxigênio, nutrientes. O sangue passeia pelo nosso corpo, entra na célula. Minha célula adora, meus tecidos adoram, ficam todos felizes, trabalhando, incríveis. E trabalho gera calor e gera resíduo metabólico. Agora, o sangue tem a função de fazer o quê? Trazer de volta toda esse resíduo, essa excreta, tudo que não está legal, ele vai recolhendo do meu tecido e vai levando de novo para onde? Ele vai levando de novo para o meu coração. Porque do meu coração eu jogo para o meu pulmão e lá o meu pulmão vai o quê? Transformar de novo o meu sangue em sangue oxigenado. Então, é um ciclo, beleza? E a gente vai falar desse ciclo, a gente vai falar que esse ciclo ele pode ser dividido em dois principais. Assim. A gente pode estar falando de um ciclo completo, que é quando o sangue chega até o meu coração, vai para o pulmão, passa para o processo de hematose, volta para o coração, vai para todo o meu corpo. E aí eu vou chamar isso de grande circulação, ou circulação completa, que seria o momento em que esse sangue ele vai passar por todo o meu corpo, por todos os meus órgãos. Ou eu posso chamar de pequena circulação, quando eu falo só daquele momento em que o sangue entra no coração, vai para o pulmão e volta para o coração. Grande circulação, então, é tudo. Quando o sangue passa pelo corpo todo. Pequena, só está envolvendo coração e pulmão. Beleza? Falei para você já que o coração ele é como uma bomba, né? E é importante que a gente conheça o nosso coração. Ó, dá uma olhadinha aí e vê. Nosso coração ele é dividido em 4 cavidades. Então, pega o nosso coração e divide em 4. 4 cavidades. Essas cavidades elas são divididas em 2 grupos. A gente tem os átrios, que são as cavidades superiores, ou seja, aqui está o átrio direito, aqui está o átrio esquerdo. E a gente tem os ventrículos, que é a parte de baixo, a parte inferior do coração. Então, aqui são os ventrículos direito e ventrículo esquerdo. Uma coisa interessante da gente falar é que o nosso coração ele é completamente dividido. Então, a gente tem um septo que separa o ventrículo e
separa também o átrio esquerdo do direito, ou seja, a gente não tem mistura de sangue. Desse lado do coração, ou seja, do lado direito do coração, que é o lado onde o sangue chega, só passa sangue desoxigenado, ou seja, sangue cheio de gás carbônico, é óbvio. Está vindo do meu corpo, lembra? Está vindo ali cheio, discreto e tal. Então, o lado direito do coração, ele vai ser responsável por receber sangue desoxigenado. Depois disso, o sangue sai desse, ó, vamos acompanhar aqui na imagem. O sangue vem para uma veia, entra no átrio direito, desce para o ventrículo direito, porque aí é uma outra coisa importante, o fluxo sanguíneo do nosso, dentro do nosso coração, sempre vai ser de cima para baixo, da direita para a esquerda, de novo. De cima para baixo, da direita para a esquerda, de novo. De cima para baixo, direita para a esquerda. Ou seja, o sangue, ele entra pela veia cava inferior e pela veia cava superior. Enche esse átrio, o átrio fica cheio de sangue, cheinho de sangue. Esse átrio contrai, o sangue desce, enche esse ventrículo aqui direito. E olha que loucura, o ventrículo direito vai ter uma saída. Essa saída vai levar direto esse sangue para uma artéria que é chamada de artéria pulmonar. É daqui que o sangue vai ter acesso ao pulmão, porque a artéria pulmonar que vem de pulmão. Então, o sangue chegou pelo meu átrio, desceu para o ventrículo ele sai, encontra essa artéria pulmonar e daí ele vai chegar onde? Imagina que tem um pulmãozinho aqui. Pum, chegou no pulmão. Lá no pulmão, passou por todo aquele processo que você já sabe, sofreu hematose, está cheio de oxigênio. Agora ele volta para o coração. Volta por onde? Volta pela veia pulmonar. Olha onde está ela aqui. Vamos procurar. Aqui, veia pulmonar. Sangue, então, sai do pulmão cheio de oxigênio, entra pela veia pulmonar, chega ao meu átrio esquerdo e desce para o meu ventrículo esquerdo. E olha que loucura que a gente tem que prestar atenção. O ventrículo esquerdo é esse aqui, ó. Esse aqui é o ventrículo esquerdo. Ele vai ser mais espesso, mais gordo, no sentido muscular, mais espesso. Por quê? Porque é o ventrículo esquerdo que tem que ter força, capacidade de contrair e mandar esse sangue para o meu corpo inteiro, com muita pressão. Porque o sangue tem que sair daqui do coração e chegar até o meu dedinho do pé e voltar. Tem que ir, tem que voltar, galera. Então, assim, esse ventrículo ele vai ter essa capacidade de contrair e ejetar esse sangue de dentro do coração agora para todos os nossos. Beleza? Então, aqui só para a gente, mais uma vez, falar. O fluxo sanguíneo, ele vem pelas veias, entra no átrio direito, desce para o ventrículo direito, vai para as artérias pulmonares, vai lá para o pulmão, passa pelo processo de hematose, volta pelas veias pulmonares, entra no átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo e é lançado para todo o nosso corpo. E olha que loucura, o nosso coração tem um mecanismo de evitar o refluxo, a volta do sangue. Lembra que eu falei para vocês que dentro do nosso coração o sangue não se mistura. Então, desse lado direito, é só sangue desoxigenado. Mas desse, o sangue já voltou do pulmão. Então, do lado esquerdo, só passa sangue oxigenado. Para evitar essa mistura, essa bagunça toda, além daquele septo aqui, ó, que divide completamente os lados do coração, a gente tem o que a gente vai chamar de válvulas. Válvulas que podem ser chamadas de válvula tricúspide, bicúspide, mitral, sinoatrial, atrioventricular. Atrioventricular é até fácil, porque é entre o átrio e o ventrículo. Então, as válvulas atrioventriculares, eles são importantes porque elas é como aquele joguinho de pinball, sabe? Depois que a bolinha passa, ele fecha. Então, depois que o sangue desce do átrio e chega no ventrículo, essa válvula ela se fecha. E ela impede agora que o sangue que está aqui no ventrículo volte para o átrio. Ela impede o refluxo do sangue que está aqui para o átrio. O sangue que está aqui para cima. O sangue que
foi para a artéria pulmonar, ele não volta mais para o ventrículo. É um fluxo contínuo. Eu não tenho refluxo porque eu tenho ação dessas válvulas. E aqui, a gente tem a válvula mitral, válvula tricúspide, são as válvulas, então, que vão impedir essa volta desse fluxo sanguíneo. Tá? Só para a gente conhecer um pouquinho dos nomes. Legal para a gente saber também aonde que o nosso coração está. Ele está no que a gente chama de mediastino, que é entre os pulmões. Ele está em cima aqui, ó, nosso diafragma. A gente tem aqui pulmão, coração e os grandes vasos, que são as artérias e as veias que vão passar ali entre o nosso coração. Então, dá uma respirada. Sente aí o seu corpo, essa região torácica. E aqui uma foto do coração para a gente ver, conhecer como que ele é. Então, a anatomia, a gente vê que ó, a gente tem a artéria aorta, que é por onde o sangue sai do coração e vai para o corpo. Temos as faces, face atrial, temos o ápice, subcoronário, ventrículo, e aqui são as veias, né? Por onde o sangue chega até o coração. Bom, uma outra questão importante para a gente falar é que o coração apresenta três túnicas, ou três tecidos, ou três principais túnicas, né? Vamos colocar assim. Primeiro, e eles vão ser tranquilos da gente entender, por quê? Você vai chamar epicárdio, epi quer dizer sobre ou a parte mais externa, então o epicárdio, ele é a parte... O coração ele vai ser dividido em três túnicas principais: pericárdio, miocárdio e endocárdio. E o fácil de gravar sobre esses nomes é porque a palavra já meio que dá uma dica. Peri ou epi quer dizer sobre ou a parte mais externa. Então, pericárdio é a parte mais externa. É como se fosse uma membrana que vai envolver justamente o coração, e ele tem um certo líquido também, permite essa lubrificação dessa musculatura para que não tenha danificação desse tecido. O miocárdio é do meio, mio de meio. E o miocárdio ele vai ser uma das partes teciduais mais importantes desse coração. Porque no miocárdio a gente vai ter a maior parte da musculatura que vai ser responsável pela contração e o relaxamento desse coração. Lembra que ele é uma bomba, então ele tem que contrair para ejetar o sangue e depois ele tem que relaxar para receber e se encher de sangue. O miocárdio, então, é a parte funcional do coração. E a gente também tem o endocárdio. O endocárdio é a parte mais interna. É onde a gente vai ter, por exemplo, as terminações nervosas que vão atuar no controle nervoso desse coração. Bom, falamos de sangue, falamos do coração e agora falamos de vasos sanguíneos. Por quê? Os vasos são aquelas tubulações por onde o sangue vai passar. O coração bombeou aquele sangue e agora ele entra dentro de um tubo, de um vaso que vai ser chamado de artéria. E daí vem a primeira definição que eu gostaria que você colocasse no seu livro. Como diferenciar artéria, veia e capilar? A primeira coisa que eu gosto de falar é: a artéria tem a função de levar o sangue do coração para o corpo. Então, função da artéria, levar o sangue do coração para o corpo. Qual é a função da veia? É o contrário, levar o sangue do corpo para o coração. Artéria, coração para o corpo, veia, corpo para o coração. E qual é a função do capilar? O capilar ele vai ter a função de troca de nutrientes, de troca entre célula e tecido. Artéria e veia. Então, artéria, coração para o corpo, veia, corpo, coração, capilar, troca. Isso já vai dar para a gente uma ideia de como cada um desses vasos precisa ser. Pensa comigo. Eu falo para você que os capilares têm a função de realizar a troca
de glicose, oxigênio, gás carbônico entre o céu do tecido. Para fazer troca, pode ter uma parede muito espessa, posso ter uma parede muito grossa, muito resistente, muito rígida, posso ser grande calibre, pode ter capilar. Se o capilar é o que promove a troca, ele vai estar, por exemplo, na minha parte visceral, no meu estômago, no meu intestino. Pode ser um vaso de grande calibre? Não. Então, o capilar ele tem que ser super fininho, a parede dele é um endotélio muito fina, porque aí tudo que está dentro dele sai facilmente para a célula do tecido. O capilar ele é muito pequenininho, muito fino, porque ele tem que estar aqui, ó. Eu sempre gosto de falar de pontinha de dedo. Imagina, olha para a pontinha do teu dedo, vê, ó, tem vaso sanguíneo aqui, eu consigo ver o meu. Muito pequeno, isso aqui é um capilar. Os capilares são pequeno calibre, são finos e com uma parede bem fina também. Já conheceu, já está entendendo mais ou menos o que é capilar, né? Aqui nessa imagem a gente tem artéria e veia e capilar também. Olha para cá. O capilar ele está aqui, ó, no meio, assim, entre uma artéria e uma veia, a gente tem ali a rede de capilares. Olha para cá. A artéria e a veia, elas vão ter uma diferença em relação ao calibre. E o que é calibre? É a abertura desse vaso. Olha para essa imagem. A artéria, olha só o calibre dela, é menor. Isso aqui é o calibre, tá? Ó, vou delimitar isso. Aqui é o calibre. Isso aqui é o calibre, é a abertura do vaso. Percebe que a veia tem uma abertura maior? Então, esse é o primeiro ponto. O calibre da veia é maior, tem uma abertura maior. Por quê? Porque a artéria ela vai ter uma parte tecidual de musculatura lisa muito espessa, muito densa. Então, ficou pequenininha a abertura. Percebe isso? A veia não. Olha aqui, tudo fino, ó, mais fino do que a artéria, né? E aí, o que acontece com o calibre? Aumenta. O que isso vai trazer de informação, tá? Isso quer dizer que a artéria, ela resiste a muita pressão. Por quê? Porque ela tem uma parede espessa, musculatura. Então, se o sangue vier com pressão pra caramba, tranquilo, porque ela tem uma parede grossa que aguenta. A veia, ela não tem tanta resistência, porque a parede dela não é tão grossa, não é tão espessa. Mas cabe muito sangue ali. Pode passar muito sangue. Você tem uma menor capacidade de volume. A gente fala que a artéria são vasos de resistência, porque resistem, e veia são vasos de capacitância. São vasos que aguentam uma... Não é que aguentam, vou mudar a palavra, tá? A veia seriam vasos que são capazes de transportar um grande volume sanguíneo. Perfeito? Estou contando uma historinha de artéria e veia. Por quê? O que isso vai interferir? A artéria ela precisa ser resistente, porque o sangue ele vai do coração para o corpo, não é isso? A partir de quem? Das artérias. Então, lembra que o ventrículo esquerdo ele é a bomba lá do coração que, porra, vai dar aquela contração e vai liberar aquele sangue? Nesse momento que o sangue sai do coração, que é bombeado pelo ventrículo esquerdo, ele vai chegar na artéria e a compressão altíssima. Porque lembra que tem que começar a pressão alta, assim, com uma pressão maior, para poder chegar no seu corpo todo. Então, a artéria é aquele vaso que precisa ser capaz de receber o sangue passando com uma pressão muito grande. Por isso que tem uma espessura na sua parede. A veia, por outro lado, ela está levando o sangue do corpo para o coração, né?
Pensa que a gente está fazendo um movimento contra o efeito da gravidade. Então, a pressão ela já vai cair. Porque ela tem uma resistência maior. Tem uma força fazendo com que o seu sangue desça. Por isso que, se você ficar muito tempo em pé, trabalha em pé, né? Você, no final do dia, fica com os pés inchados. Porque você está fazendo uma... Assim, além do efeito da gravidade, você está exercendo peso, né? Sobre uma pressão hidrostática maior. Força o líquido ficar tudo para baixo. Aí você tem que fazer no final do dia, botar as pernas para o alto, poder voltar essa situação. Por quê? Porque o sangue, quando ele volta para o coração, ele volta com baixa pressão. Vai encontrando resistência. E uma outra coisa, o coração, pô, ele vai ser o responsável pela contração sinistra. Bom, contraiu. Nesse momento, é o coração que gera alta pressão. Para o sangue voltar, não tem nenhum coração no pé que vai fazer isso. Então já tem uma queda aí de alguém que não está trabalhando para voltar esse sangue. Então a veia ela vai passar por um certo perrenguinho, porque ela precisa dar conta de levar o sangue de volta. Como que ela resolve esse problema? Como que a gente vai resolver isso? Temos as nossas panturrilhas. As nossas panturrilhas vão nos ajudar, porque a partir da contração da musculatura esquelética, a gente vai ter o quê? O sangue sendo bombeado de volta. Eu tenho, acho que, uma imagem aqui. Essa imagem é muito legal, porque ela mostra como que a veia consegue manter essa pressão, né? Como que a veia consegue trazer o sangue de volta ao coração? Duas coisas. Primeira coisa, então, a contração da nossa panturrilha, da nossa musculatura esquelética, como se a gente tivesse dois coraçõezinhos aqui na panturrilha, que vão ajudar, vão fazer essa contração e estimular a subida do sangue. Outra coisa é a presença de válvulas. Lembra que as válvulas também tem lá no coração que impedem o refluxo? A mesma coisa a gente vai ver nas veias. Toda vez que o sangue passa por uma dessas válvulas, ela se fecha. Então, o sangue vai subindo pelo nosso corpo e ele impede, essas válvulas vão impedindo que o sangue caia, porque lembra que está com pressão da gravidade, né? Então, você tem essas duas formas aí de manter a pressão dentro da veia. Gosto muito dessa imagem também, porque mostra que as veias e as artérias, elas vão se ramificando, vão se tornando cada vez menores, cada vez menores. Então, veia vai se tornar uma vênula, artéria se torna uma arteríola, e depois elas se ramificam ainda mais em capilares. Mais uma vez a gente vendo a diferença, ó, a gente tem aqui um calibre da artéria menor do que da veia, mais uma resistência, né, uma espessura da musculatura lisa, que é responsável pela contração, mais espessa. Então, resiste mais também. Aqui também só um outro exemplo. Isso aqui é uma amostra tecidual. Então, esse aqui é um corte. Você faz um corte no tecido e aí você consegue analisar no microscópio. Aí você vê aqui, ó, uma vênula, uma arteríola e um capilar. A gente vê a diferença, né? Aqui essa imagem fala um pouquinho da pressão, né? Pressão que a gente vai ter. Então, como a gente falou, as veias vão apresentar uma pressão mais baixa, né? Porque você não tem essa atuação tão eficiente da musculatura esquelética da panturrilha quanto do coração. Então, por mais que a veia tenha válvula e atue junto com a musculatura esquelética, não vai se comparar com a pressão exercida pelo nosso coração. E aqui também um gráfico legal falando sobre volume e pressão. Então, o que é importante a gente ver? Ó, ele coloca veia, artéria, né? Então, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico, tentar. É pra gente. Eu sei que é difícil, tá? Gráfico nunca. Eu sempre tive dificuldade com gráfico. Mas não desiste, não desista. Foca aqui comigo. Bom, o que a gente tem que primeiro para a gente entender gráfico? Aqui é volume. Então, aqui é o menor volume, e quanto mais eu vou subindo, maior é o volume. Perfeito? Pressão.
Aqui, baixa pressão. Quanto mais eu vou vindo para cá, maior pressão. Tranquilo? Veia. Olha só, a veia, então, o que vai acontecer? Ela vai ter grande volume, não é isso? Quanto mais eu subo, tem aumento de volume. Então, subiu. Então, a veia, ela tem volume muito alto de sangue. Mas a pressão, ó, vai descendo aqui. Não está nem na metade. Então, não é tão grande a pressão. Olha a artéria como que é diferente. O volume, ó, tá aqui. Tá aqui porque eu fiz uma reta, ó. Tipo, vou fazer uma linha imaginária, né? Puxo daqui, vou indo. Então, esse seria o volume. Diferente da veia. Olha o volume da veia aqui em cima, né? Então, a artéria tem pressão alta. Olha só onde a pressão tá. Pressão no sangue é alta, mas o volume sanguíneo é baixo. Quando a artéria vai envelhecendo, vai aumentando a pressão com pouco volume. Por quê? Quando a gente envelhece, a nossa artéria, lembra que ela tinha aquela camada espessa que aguentava? Ela vai perdendo essa capacidade de elasticidade. Então, a gente vai ter o que a gente chama de arteriosclerose, que é um enrijecimento da artéria. Se o vaso ele não estica, ele não tem essa capacidade de esticar, quando o sangue passar e tiver um aumento do volume sanguíneo, a pressão vai ser, ele não vai esticar, então vai ficar com muita pressão ali na parede. E isso vai gerar uma série de problemas. Esse vaso ele pode não aguentar essa pressão e romper. Aí você tem hemorragia, você tem coágulo, trombose, vários problemas. Então, bom, quais são os mecanismos que vão regular esse fluxo, né? Porque eu estou falando o tempo inteiro de pressão alta, muito sangue, pouco sangue, né? Tem muito sangue na veia, pouco sangue. Quem que controla o fluxo sanguíneo? A gente tem um controle neural, ou seja, do nosso sistema nervoso. Como eu falei para você, quando a gente está nervoso, ansioso, a gente vai aumentar o batimento cardíaco. Então, é um controle do meu sistema nervoso em relação à minha contração, né, cardíaca. Quando a gente está no modo de luta ou fuga, acho que já falei isso aqui em outros momentos, o sangue ele é enviado mais para o músculo do que para o cérebro. Por quê? Teoricamente, na hora, você tem que ter energia para correr ou para bater, né? Vamos pensar assim na selva. Não para o cérebro nesse momento. Então, o sistema nervoso ele vai influenciar nessa quantidade de sangue que vai ser mandada para cada parte do nosso corpo. Vai influenciar o batimento cardíaco, que ele vai aumentar, se a frequência vai aumentar ou vai diminuir, tá? Esse controle também pode, do fluxo sanguíneo, tá? Também pode ser em relação a uma quantidade de oxigênio baixa ou alta. Então, se você tem uma baixa quantidade de oxigênio, isso pode influenciar no seu fluxo. E a gente vai ver aqui algumas dessas influências que o sistema nervoso pode ter dentro desse mecanismo aí. Bom, no nosso coração, a gente vai ter algumas terminações nervosas. Imagina que não fossem botõezinhos ali, de liga, desliga, pausa, tá? No nosso coração. A gente vai chamar esses botões de nodos, beleza? Então, a gente tem um nodo que é o nodo sinoatrial. O nodo sinoatrial, ele é como se fosse um botão de play. Então, ele vai permitir com que você tenha o enchimento, a contração desses átomos. Esse estímulo que chega no nodo sinoatrial, ele vai ser liberado por todo o nosso coração e vai encontrar outros botõezinhos, como, por exemplo, o feixe de His e as fibras de Purkinje. É importante a gente lembrar que o nodo sinoatrial tem a ver com a contração do átrio e que as fibras de Purkinje e os feixes de His vão ter atuação em relação aos ventrículos. Lembra que eu falei lá no início que o sangue ele tem um fluxo, onde ele entra pelo lado direito, né, passa pelo ventrículo, vai para o pulmão, volta para o lado esquerdo. Para ele fazer esse movimento todo de
Está no átrio, vai para o ventrículo, ele precisa fazer movimentos de contração e relaxamento. E isso a gente vai chamar de sístole e diástole. E aí tem uma forma que eu acho assim fácil da gente gravar, que é assim: sístole, 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 eu tô fechando minha boquinha, sístole, então é contração. Sístole significa quando o coração faz o quê? Contrai. Toda vez que o coração contrai, faz uma sístole, o que ele faz? Imagina que aqui tem uma bolsa cheia de sangue. Eu apertei essa bolsa, o que o sangue vai fazer? Vai. Então imagina aí nessa imagem aqui que quando liga esse botãozinho do nódulo sinoatrial, o que faz com esse átrio que está cheio de sangue? Espreme esse átrio. E o que acontece? Essas válvulas elas vão se abrir e o sangue vai ser espremido, vai cair aonde? No meu ventrículo direito. O sangue vai entrando, encheu esse ventrículo. Agora ele tem que fazer o quê? Contrair. Tem que fazer uma outra sístole, que é o momento onde que esse sangue vai ser enviado. Toda vez que tem sístole, contração, eu tenho ejeção de sangue. Eu contraio para o quê? Para mandar o sangue para outro lugar. Contraio o ventrículo, mando o sangue para o pulmão. Perfeito? Toda vez que eu tenho diástole, minha boca está aberta, ó, diástole é relaxamento. Relaxamento quer dizer enchimento. Toda vez que o átrio e o ventrículo relaxam, o sangue entra. Quando o átrio e o ventrículo contraem, o sangue sai, ejeção. Sístole e diástole. Isso é o quê? Sístole e diástole, sístole e diástole, sístole e diástole. Estou falando de um ritmo. É o ritmo cardíaco. Esse ritmo, essa frequência pode ser mais rápido. E a minha frequência cardíaca, ou seja, a quantidade de batimentos por minuto aumenta, ou eu posso estar relaxada e meu ritmo, minha frequência cardíaca está estável, de 60 a 100 batimentos por minuto. Pode ser também que por algum problema nervoso, em relação ao sistema nervoso, eu tenha esses meus botõezinhos que liga e desliga, que estimula sístole, estimula diástole, meio que não estão funcionando bem. E aí eu tenho um ritmo que é assim, tum, 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 tum. Que isso? Arritmia. Não tem ritmo. O coração ele não está seguindo ali aquele seu ritmo. E o que a arritmia pode causar? Nesse momento, pode ser que algum desses botõezinhos aqui esteja ligando toda hora, tá dando meio que um... Aí, quando o ventrículo está quase enchendo, o que ele faz? Ele contrai. Não dá tempo de encher o ventrículo todo. E aí a gente tem aquele sopro, que é aquele espaço onde você não tem um enchimento completo dos compartimentos do coração. Então, só para a gente falar aqui um pouquinho dessas nomenclaturas. A cada sístole e diástole, a gente tem um ciclo cardíaco. Então, é um ciclo, é o enchimento. O ciclo é entrar sangue por aqui, para o pulmão voltar e sair. Isso é um ciclo cardíaco. Débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai do coração. Então, toda vez que eu ouvir essa palavra, débito cardíaco, é a quantidade de sangue que sai do coração. Beleza? Então, aqui só mais um exemplo para a gente lembrar que o coração ele tem uma atividade elétrica a partir desses nódulos sinoatriais, átrio ventricular, fibra de Purkinje, feixe de risco. Todos eles permitem essa sístole e essa diástole, permitem essa contração, esse relaxamento, permitem o enchimento e a ejeção de sangue. E aqui um gifzinho mostrando. Vamos ficar um pouquinho olhando para ele, né? É muito maneiro isso. Então aqui só pra gente ter uma ideia, assim, uma organização de tudo que a gente viu.
sístole, contração, injeção, diástole, relaxamento e enchimento. Bom, estamos chegando no final da nossa aula. Como está aí para vocês? Tranquilos? Estamos tranquilos? Tranquilos? Chegamos numa parte agora para a gente falar das patologias do sistema cardiovascular. Agora que a gente sabe como que o sistema funciona, quem trabalha, qual é a função, blá, blá, blá. Essa homeostase que a gente falou lá no início, às vezes ela não acontece. Às vezes a gente não consegue. E aí a gente tem uma alteração desse equilíbrio. A doença, a patologia, nada mais é do que uma alteração no equilíbrio do nosso corpo. Fala, tudo bem. Só que aí você botou muito sal, se estressou muito temperatura muito alta. Foi dando vários problemas, várias variáveis, assim, né? Interferências. Teu corpo não conseguiu dar conta. Surge uma doença, uma patologia. Parte que eu queria agora falar para que nós estamos aqui? Por que gastamos esse tempo estudando? Porque eu vou fazer uma prova e eu preciso saber sobre isso. Mas você sabe que o conhecimento sem aplicação, ele o conhecimento ele precisa transformar. Precisa mudar a nossa concepção da vida. Então, entender sobre o sistema cardiovascular nos traz responsabilidade. Agora, você sabe como o teu corpo funciona, né? Então, se você deixa de fazer tal coisa, você sabe, você está fazendo consciente. Então, aqui a gente tem vou falar agora essa parte para a gente entender quais são os nossos hábitos e o que esse conteúdo que parece que está meio assim isolado, uma coisa meio louca, tipo, o sistema cardiovascular no livro. Não, é aqui, é o meu coração, funciona no meu coração. A patologia do sistema cardiovascular não está lá, está aqui na minha vida, no meu cotidiano, nos meus hábitos. Está aqui nas mortes, nas doenças que mais matam. Então a gente tem aí doença cardiovascular como a doença que mais mata. Mais do que câncer. No Brasil, em 2017, a maior quantidade de mortes por ano foi a partir de doenças cardiovasculares. Então, não é só um contexto mundial, é um contexto também aqui no Brasil. Isso não está longe da nossa realidade, está aqui. A gente tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem um cardiômetro que monitora as mortes por doenças cardiovasculares. Por mês, a gente tem 24.920. Estava subindo na hora que eu tirei o dente. Então, tá aqui, agora. A gente precisa falar sobre isso. Existe uma crise global, que é a DCV, Crise Global de Doença Cardiovascular. A gente está falando de uma doença que mata 17,5 milhões de pessoas por ano, de forma prematura. Então, são pessoas que morrem antes da faixa, né, que é prevista, antes dos 70. Então, 80% das mortes desses 17,5 milhões são por infarto ou AVC. E olha aí uma coisa que eu queria chamar a atenção: 75% acontece em países em desenvolvimento, como o Brasil, né? É importante a gente saber que nós somos um país em desenvolvimento. Quais são os fatores de risco para o surgimento das patologias? Principal, o tabagismo. Segundo, o consumo de comidas ricas em sal, a grande concentração de sódio. E aí a gente está falando não só do sal que a gente coloca na comida, mas o sal de sódio que já está na grande parte dos alimentos que a gente consome. Então, só pensar assim, sal. Olha, dá uma olhadinha na quantidade de sódio que tem em refrigerante, por exemplo. Tem uma coisa doce, né? Para você entender que o sal não é só do salgado. E pessoas que já apresentam uma hipertensão, uma pressão alta. Existem várias medidas públicas de saúde mundiais e também brasileiras, com o objetivo de minimizar e diminuir a quantidade de mortes por essas doenças.
já que grande parte das doenças cardiovasculares podem ser revertidas, podem ser prevenidas. 3/4 das mortes que a gente falou até agora ocorrem em países de baixa e média renda. Então, existem algumas crenças de que a doença cardiovascular seria só para país, só para gente rica, né? Para acomete pessoas ricas. E o que a gente vê em alguns artigos, eu trouxe para vocês alguns trabalhos aqui. Um trabalho foi realizado pela Fiocruz, que é esse meio urbano de doenças cardiovasculares. E esse outro trabalho foi publicado na revista de saúde pública, Ciência e Saúde Coletiva, que é Desigualdades em Saúde, uma perspectiva global. Esses dois artigos falam que grande parte das pessoas que morrem por doenças cardiovasculares pertencem à classe trabalhadora, porque as doenças cardiovasculares estão diretamente relacionadas aos hábitos de vida. Tem grande influência. Tem uma parte de influência genética, mas grande parte se dá às condições de vida dessa população. Então, a gente está falando de pessoas que, em geral, têm uma alimentação não tão saudável, no sentido de que alimentos orgânicos e alimentos não industrializados, em geral, são alimentos mais caros. Então, a gente está falando de uma classe trabalhadora que vai ter uma alimentação um pouco mais industrializada, porque trabalha muito e não tem tempo de fazer a comida. Então, é todo um perfil de vida que te leva a uma situação. Além disso, um desses artigos mostra que a maior parte das pessoas não tinha ensino superior, então, em geral, era uma classe proletária, né? O proletariado que está sofrendo, então, com grande parte das doenças cardiovasculares e não os grandes empresários. E, então, assim, esses dois artigos são bem interessantes para mostrar que até na saúde existe a desigualdade, porque grande parte das pessoas que morrem são pessoas que não têm acesso à saúde pública, não têm acesso a uma boa alimentação, ou não têm um acesso a uma vida que não tenha, que tenha um mínimo de estresse, né? São pessoas que estão em constantes situações de estresse, perda de emprego, perda de salário, dificuldades, e aí isso gera, então, um aumento das doenças psicossomáticas, um aumento desse estresse, que vai ser um fator de risco direto para o aparecimento de doenças cardiovasculares. Então, a maioria das doenças pode ser prevenida. Como? Bom senso e a partir dos nossos hábitos alimentares, hábitos de vida. Então, consumo exagerado, e aí eu acho assim, é legal a gente pensar que não é nem 8 nem 80, sabe? A gente tem que ter um bom senso. Então, não posso beber, não posso fumar, não posso me estressar. Não dá, a vida ela vai acontecer. Você vai se estressar, você vai estar na festa, você vai querer beber alguma coisa, você vai querer comer um dia uma batata frita. Mas a gente está falando do exagero. Então, o consumo exagerado de álcool, consumo exagerado de comidas gordurosas, com alto teor de colesterol, um estresse contínuo, crônico, todos os dias você acorda irritado, cansado, não aguento mais, toda hora se estressa, crise de ansiedade, consumo excessivo de açúcar, que pode gerar diabetes, consumo excessivo de sódio, aumentando a hipertensão. Aí a gente não está falando que você precisa ser um mega atleta, mas o sedentarismo, onde você não faz nada, não movimenta o corpo, não dá uma balançada, já aproveita e dá uma espreguiçada. A gente não está falando de ser super fitness, mas um pouco de movimento, né? Tabagismo. Então, o consumo, o exagero, o excesso dessas coisas são fatores de risco para o aparecimento de doenças cardiovasculares. O problema é que essas doenças, em geral, não são de um dia para a noite. Né? Você, bebi muito hoje, amanhã, tô com uma doença. Não. 30, 40 anos de hábitos crônicos excessivos. Então,
Existem o exercício físico, por exemplo, uma alimentação um pouco mais adequada, podem minimizar, porque aí é aquela coisa do equilíbrio. Hoje eu comi uma batata frita, um Burger King, um refrigerante, amanhã fui lá e uma caminhadinha, né? Eu preciso, 80 do equilíbrio. E aí eu queria falar para vocês, e deixa eu, tipo, doidão esse aqui, né? Deixa eu tirar aqui. E aí, não sei se vocês sabem a diferença entre HDL e LDL. Já apareceu em bastante televisão, assim, às vezes aparece, né? Ah, o colesterol bom e ruim. Vou ter até aqui uma coisinha, a petinha e o anjinho, né? A coisa de mal e bom. O que a gente precisa saber? O LDL, ele é low density lipoproteína. O que é? Baixa lipoproteína de baixa densidade. Low de baixo. High density, ou seja, alta densidade. Ou seja, LDL, baixa densidade. HDL, high, alta densidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o LDL, ele, quando ele passa pelo seu vaso, o que ele faz? Ele dá uma encostadinha e fica ali naquele vaso, fica relaxante. E como ele é levinho, ele não escorrega, ele dá aquela agarrada e fica ali agarradinho na parede. Pá. O HDL, que tem uma alta densidade, quando ele passa, ele já passa levando, varrendo tudo, levando o LDL, inclusive. Então, o HDL é considerado colesterol bom porque ele tem uma alta densidade e ele vai funcionar como uma vassourinha varrendo os nossos vasos, levando aquela gordura ruim para onde? Lá para o nosso fígado. Porque olha que loucura, só a gente, ser humano, que pega as coisas, gasta e joga fora de lixo. Nosso corpo reutiliza. Nosso corpo vai pegar esse LDL, que seria ruim, e vai transformar em sais biliares. Lembra que a bile faz a função de emulsificar a gordura? Como que eu emulsifico uma gordura? Usando a própria gordura. Uma gordura que antes era ruim. Então, o LDL, o HDL, que é o colesterol bom, ele tem a função de pegar esse LDL de baixa densidade, levar para o fígado, e lá no fígado ele vai ser transformado em bile, em sais biliares. Então, não é só diminuir a ingestão de LDL, ou seja, de gordura saturada, de hidrogenada, de fritura, mas também aumentar a ingestão de alimentos que apresentem o HDL. Então, a gente está falando de azeite, a gente está falando do abacate, a gente está falando dos óleos das castanhas, das nozes, dos peixes. Então, óleos que um tipo de colesterol, que é esse HDL, que vai funcionar como uma certa vassourinha, varrendo ali e levando. Uma outra coisa interessante é que o LDL ele tem uma coisa ruim, que ele estimula o acúmulo de gordura no tecido. Eu não quero levar para o tecido, quero levar para o fígado, porque ele metaboliza e joga fora. Beleza? Aí você pode pensar, pô, mas eu adoro uma friturinha, eu tô super feliz, não quero mudar. Ok, então vou te dar o quadro que a gente tem aqui. Um consumo crônico, isso a gente está falando de 30, 40 anos, conforme você não vai pensando nessa alimentação e vai aumentando o consumo de alimentos gordurosos, aquele lá, LDL de baixa densidade, ele vai fazendo o quê? Vai se acumulando na parede do vaso. E o que vai em algum momento pode acontecer? A gente pode ter um coágulo, ou seja, o sangue não consegue passar, porque agora o seu vaso está entupido. Entupido de quê? De gordura. A gente vai chamar isso de aterosclerose. Atero vem de placa de gordura, ateroma. Então, aterosclerose quer dizer no momento que você tem um acúmulo de placa de gordura na parede do seu vaso, isso vai impedir a passagem de sangue, ou seja, isso também vai diminuir a quantidade de sangue que chega no seu tecido, na sua célula, e sangue não tem oxigênio, glicose, nitrogênio, tem tudo bom? Se o sangue não consegue passar pelo seu vaso, ele vai chegar rápido no seu tecido, no seu cérebro? Não vai. Você vai conseguir fazer as coisas, não vai. Vai aumentar ainda a pressão, porque tem pouco espaço para o sangue passar. Aumenta a pressão, forma coágulo.
Imagina se isso rompe, aí você tem uma trombose, quando esse coágulo ele vai percorrer. Uma outra coisa que a gente pode ter também é que a gente pode estar falando do entupimento de umas artérias que são chamadas de artérias coronárias. As artérias coronárias são as artérias que irrigam o nosso coração. Se você tem uma aterosclerose, uma artéria coronária, formação de um trombo, o que você pode ter? Um infarto do miocárdio. O que é o infarto do miocárdio? É quando você não tem sangue chegando no coração e ele não pode, como que ele vai funcionar sem oxigênio? Vai ter necrose da parte do seu tecido. E a gente já falou sobre a arteriosclerose, que é aquela que a gente tem em geral durante o processo de envelhecimento, ou através também do tabagismo, né? Que é quando você tem a parede das artérias enrijecidas, endurecidas, e ela não tem elasticidade, também aumenta a pressão, pode romper, pode trazer provocar esse infarto agudo do miocárdio ou até o AVC, que é quando você tem quando você impede a chegada de sangue no seu cérebro. Então, você tem a parada ali da atividade cerebral. Que lembre, parou sangue, não tem oxigênio. Sem oxigênio, não tem atividade, não tem energia, não funciona. O tecido morre. Sem sangue, o tecido necrose, o tecido morre. Então, eu acho que, assim, responsabilidade. A gente, estudamos pra caramba aqui, ficamos um tempão falando de sistema cardiovascular. Vamos colocar essa coisa em prática, galera. Pega uma pizza, tasca uma aveia, tasca uma fibra, entendeu? Vai um dia dar uma corridinha, equilíbrio. Um pouquinho de besteira, um pouquinho de salada. É assim que a gente vai seguindo, para que a gente tenha um funcionamento bom do nosso sistema cardiovascular. Possa minimizar o aparecimento dessas patologias. E isso, responsabilidade nossa também fazer o quê? Passar para a nossa família, para os nossos pais, para os nossos amigos, talvez pessoas que não tenham contato com esse conhecimento. Então, é nossa responsabilidade falar sobre isso, ajudar, né, nos ajudarmos a melhorarmos as nossas condições de vida, vivermos melhor. A biologia serve para isso, né? Só serve para isso, para a gente entender como o nosso corpo funciona, como o mundo funciona, como eu tenho que fazer algumas coisas, qual a importância. É isso, a biologia nos ajuda a entender nós, o mundo, e é isso. Bora então agora fazer os exercícios. Estou te esperando lá.